Era julho de 1954, um dia como qualquer outro, apenas um pouco mais quente do que o normal. Um homem de aproximadamente 40 anos chegou ao movimentado aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, capital do Japão. Ele era caucasiano e tinha uma aparência convencional. Parecia um homem de negócios, vestindo um terno preto de corte moderno, gravata azul e sapatos bem engraxados. Carregava uma Valis de metal com visual incomum. Seus cabelos eram castanhos, os olhos azulados em um tom pálido, mas sua expressão refletia absoluta confusão. Ele suava demasiadamente e enxugava repetidas vezes a testa úmida com um lenço. Olhava de um lado para o outro, como se estivesse estranhando alguma coisa no ambiente. Abordava pessoas enquanto tentava falar com elas, mas ninguém compreendia seu idioma incomum. Finalmente, alguém chamou a segurança, e logo ficou claro que ele não falava japonês e não entendia o básico de inglês. Ele foi então convidado a acompanhar os guardas até uma sala de verificação onde havia um intérprete. Na sala, o sujeito tentou se comunicar, mas ninguém entendia seu complicado idioma. O agente de imigração e seus documentos, até que enfim ele compreendeu a palavra passaporte e produziu os documentos guardados no bolso do paletó. Os papéis pareciam legítimos, documentos oficiais emitidos por alguma nação soberana, atendendo todos os requisitos da legislação internacional. As palavras, no entanto, estavam escritas em caracteres estranhos, semelhantes ao árabe. Os selos e carimbos emitidos também pareciam genuínos. Inclusive, as estampas de entrada e saída de vários aeroportos ao redor do mundo. A fotografia também estava de acordo com o rosto do homem, apenas mais jovem. O agente do aeroporto chamou seu supervisor e eles verificam o passaporte novamente. O problema é que eles nunca ouviram falar do país que o emitiu, um lugar chamado Taured. O procedimento seria buscar o corpo diplomático do país e falar com um funcionário oficial, mas Taured simplesmente não existia. O homem foi interrogado, ele se mostrou incomodado e fez menção em sair, mas acabou detido. O oficial teve então a ideia de mostrar um mapa e o sujeito olhou confuso. O agente apontou o Japão e então disse: Taured, sinalizando para o mapa. O homem apontou para a Europa, mas especificamente o pequeno Principado de Andorra, que se localiza na fronteira entre Espanha e França, mas pareceu ainda mais confuso e a seguir zangado. Ele jamais havia ouvido falar de Andorra e não conseguia entender por que sua terra natal, Taured, não estava no mapa. Ele mostrou então uma série de fotografias, moedas e cédulas retiradas de uma carteira de couro, tudo legítimo. As fotos eram do sujeito ao lado de uma mulher que supostamente seria sua esposa e crianças que seriam seus filhos. O dinheiro e moedas eram perfeitas, em papel e metal idêntico ao emitido ao redor do mundo. Ele também tinha algumas cédulas estrangeiras, libras, liras, marcos e francos. 2 carimbos atestavam que ele estivera no Japão, mas as datas de entrada e saída eram absurdas: 1986 e 1988. Navales, papéis e documentos datilografados identificavam uma companhia que possuía sede em Tóquio, mas lá ninguém havia ouvido falar do sujeito ou de Taured. Taured ficaria onde existe Andorra. Espantados com tudo o que viram, os oficiais decidem levá-lo a um hotel e oferecer um quarto, onde ele pudesse ser mantido até que a questão fosse resolvida. O homem foi escoltado para o hotel e durante o percurso no automóvel observava curioso pela janela. Falava em seu idioma inescrutável.
e finalmente cedeu ao desespero. Ele chora e xinga. No hotel, retoma a compostura e aceita comer o lanche providenciado pelos guardas. Então, sentindo-se cansado, deita na cama e dorme. Dois guardas são destacados para ficar na porta e impedir que ele saia até sua situação diplomática ser resolvida. Na manhã seguinte, os guardas batem a porta e ninguém responde. Eles decidem usar uma chave reserva e entrar. Encontram o aposento vazio. Há um leve cheiro de ozônio no ar. O homem de Taured, no entanto, desapareceu. A polícia estabeleceu que o homem só poderia ter deixado o aposento pela janela, embora o quarto fique no 8º andar do hotel. Todos os objetos pessoais desapareceram com ele. Os guardas sustentam que ao menos um deles esteve na porta todo o período. Na portaria do hotel, que fica trancada à noite, ninguém se recorda de ter visto a saída de um hóspede com a descrição do homem. O hotel é revistado de cima até embaixo, todos os quartos, salas e instalações. Nada é achado. Tudo o que as autoridades encontram é um pedaço de papel amassado na lixeira, com alguns símbolos e números anotados. Eles foram escritos no misterioso idioma presente no passaporte. As autoridades emitem um alerta para deter o homem, com a descrição: se ele aparecer em algum aeroporto, estação ferroviária ou porto do país, ele deveria ser parado imediatamente. O homem de Taured não é visto novamente, e o mistério jamais foi solucionado. Por estranho que possa parecer, o caso do homem de Taured é verídico. Ao menos todos os fatos aqui narrados foram comprovados por testemunhas. As autoridades japonesas jamais conseguiram determinar o paradeiro do sujeito misterioso, cuja identidade permanece um mistério. Críticos desse incidente alegam que não há como comprovar que o incidente realmente aconteceu, pela ausência de provas ou documentos. Tudo o que se tem são testemunhas. Os agentes do aeroporto, guardas que escoltaram o homem e alguns passageiros. Um relatório foi escrito a respeito do ocorrido, mas as autoridades do aeroporto não foram capazes de produzir sequer esse documento que validaria o ocorrido. Alguns teóricos que correspondem à teoria dos múltiplos universos e realidades paralelas acreditam que o homem de Taured era um viajante dimensional, um habitante de outra realidade que falava a verdade quando se apresentava como um cidadão de Taured. De alguma maneira, ele teria viajado através do tempo e espaço, indo para 1954. Como o homem de Taured teria voltado ao seu lugar de origem, se é que ele retornou, constituía um mistério ainda maior. O que teria acontecido com o homem? Será que pessoas poderiam realmente cruzar o limiar entre realidades e desembarcar inadvertidamente em um mundo estranho? Qual seria a reação ao se ver de um momento para o outro em uma dimensão que, embora similar, guardava diferenças fundamentais? Muitas questões que tudo indica permanecerão sem respostas, ao menos até um de nós cruzar para o outro lado. Essa é a incrível história do homem de Taured. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.